Guilherme Torres, nascido em Cianorte, no Paraná, no ano de 1973, ingressou na Faculdade de Arquitetura em Londrina, no Centro Universitário Filadélfia, Unifil, e é pós-graduado pela FGV em MBA em Gestão Empresarial. Desde 2001, ele lidera 2 estúdios que levam o seu nome, um no estado de São Paulo e outro no Paraná. Além de arquiteto, Torres atua como designer de interiores, tendo sua própria loja em São Paulo. Com apenas 12 anos, Guilherme Torres dá início em sua carreira em um escritório de engenharia civil como aprendiz de desenhista. Como principais características, notamos que a presença de elementos rústicos em suas residências e o branco absoluto em obras comerciais são pontos marcantes do arquiteto. Volumes suspensos e linhas delgadas, poucas, porém marcantes, refletem o seu estilo, juntamente com o equilíbrio, sendo o ponto focal dos seus projetos. Com tendências minimalistas, escolhas versáteis de materiais e um planejamento minucioso, Guilherme Torres vem recebendo vários prêmios nos últimos anos. Localizado em Londrina, o local antigamente abrigava um ateliê de pintura e foi reformado ao longo de 10 anos pelo arquiteto. O uso de paredes revestidas apenas com concreto faz referência à arquitetura modernista dos anos 50. Já o quarto do arquiteto foi inspirado no trabalho de Paulo Mendes da Rocha, arquiteto brasileiro ganhador do Pritzker em 2006 e famoso por explorar a arquitetura brutalista, onde se expõem os mecanismos funcionais da arquitetura, tais como os encanamentos hidráulicos e elétricos. Situada no interior do Paraná, na cidade de Londrina, a casa parece flutuar. Isso é possível visto que o arquiteto abusou do uso de grandes vãos. O uso de concreto protendido com cabos de aço de alta resistência tracionados e presos na própria laje permitiu um vão livre de 17,5 metros, além de 4,5 metros de balanço que avançam sobre o muro que delimita a área de lazer. Suspensa em pilares, a construção abrange formas retas, puras e simples. Em contraste com a alvenaria branca, revestimentos de pedra e madeira têm o poder de aquecer o visual sem romper com o ar contemporâneo da proposta. Na obra Residência Oscar Americano, localizada em São Paulo, Bratic utiliza uma modulação estrutural em pilares, vigas e laje de concreto armado, dá unidade visual ao edifício e permite um jogo de recuos, avanços, aberturas e vazios, criando um contraste harmônico entre rigidez e ordem estrutural e liberdade volumétrica, espacial e material. A leveza parece ser outra característica fundamental do projeto. O ecomercado foi projetado com o objetivo de criar um marco para a cidade de Londrina e uma referência na arquitetura sustentável, com a utilização da ventilação e iluminação natural. O conceito adotado pelo arquiteto visou desenvolver a autoestima dos cidadãos de Londrina, através da consolidação do projeto como um símbolo do desenvolvimento sustentável para a cidade, assim como um empreendimento pioneiro neste sentido. O uso da madeira contrasta com a parede de concreto na fachada central, criando harmonia ao ambiente, entre o rústico e o moderno. As janelas em fita fazem referência às obras do arquiteto modernista Mies van der Rohe. Os elementos laqueados em um tom forte de amarelo lembram características do arquiteto mexicano Barragán, bem conceituado do período modernista, não apenas pelas características projetuais, mas também por inserir as cores de estilos mexicanos ao seu projeto. Quando eu imaginei, por exemplo, a volumetria da fachada, são simplesmente blocos que se entrelaçam um ao outro com textura de concreto e alvenaria branca, e você não consegue entender, vamos dizer, como a casa funciona. E, inclusive, esse mistério é uma coisa que eu acho que é a primeira característica de projeto nosso. Nessa casa, os 2 volumes que se configuram como térreo, que a gente consegue ver só 2 tiras de concreto, que é um volume de estar, e um volume onde depois eu tenho uma parte que é a sala íntima, sala de massagem, sala, quarto de hóspedes. Essas 2 áreas são tetos verdes. Foi feito por um casal, mais 3 filhas, né? Então, um casal que tem uma vida social muito intensa, né? E no caso, como as filhas são adolescentes, você consegue imaginar, na verdade, várias tomadas de vida social ocorrendo ao mesmo tempo. Então é uma casa que eu procurei justamente criar uma setorização, que tudo funcionasse a um tempo harmônico e aberto, e a outro tempo eu conseguisse também colocar cada um dentro de um espaço diferente, sem conflitar isso. E a gente viu que a gente precisava de uma área de deck bem ampla para conseguir integrar esses espaços de área social, de churrasqueira, piscina. Então, haveria
uma falta de jardim na casa. Então a solução que a gente adotou foi, através dos muros de divisa, né, revestir esses muros de divisa todo com pedra moledo, que é uma pedra de caverna, uma pedra bem rústica, muito grande. Né, então revestimos os muros todos de divisa com essa pedra, e daí entre os buracos dessa pedra, entre os vãos dessa pedra, simplesmente a gente foi plantando, sabe, mudas de samambaia nativa, essas coisas assim. E o muro com sistema de irrigação por si só se tornou um muro verde. Só que não é um jardim vertical, certo? Ele é uma solução tipo híbrida. Eu gosto desses muros de pedra. Eu acho eles fabulosos, de uma magnitude, de um porte muito interessante, né? Então tira totalmente esse visual agressivo que a gente poderia esperar do muro de 3 metros de altura, 3,5 metros, né? Ele tem uma brutalidade, já que ele é feito de pedra, mas com essa suavidade toda da vegetação. Falando como quem construiu a casa, o maior desafio foi compatibilizar a arquitetura minimalista com os desafios estruturais. Afinal de contas, pode não parecer, ou pode parecer exatamente o contrário, mas o desafio estrutural dessa casa foi muito grande. Uma vez que nós temos grandes vãos livres, o maior deles tem 34 metros de distância de vão livre, e isso não pode aparecer na arquitetura. Então esse foi o maior desafio do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista arquitetônico, a casa nos dá diversos usos simultâneos, e isso é muito bacana também. Enquanto alguém está usando a piscina, nós podemos estar num outro ambiente totalmente com as suas privacidades garantidas, e isso faz com que nós possamos usar a casa toda em qualquer tempo. Assim como na área íntima, na área social e na área onde nós recebemos os amigos, uma área de home integrado com a churrasqueira, então tudo isso faz bastante diferença.